Queridos, que bênção poder estar compartilhando com você nesse momento, um momento que nasceu no coração de Deus, nasceu no coração do pastor Giovanni, e a gente está aqui iniciando esse projeto, esse podcast, que nós queremos até a sua participação mesmo, para a gente poder conseguir colocar, né, o nome que mais se identifica com esse nosso bate-papo, com essa nossa identidade da Igreja Batista Deus é Fiel. A gente está aqui hoje com o pastor Giovanni Faria, pastor Júnior Faria, e nós vamos abordar um tema que é movido por esses dias, dos últimos dias, pastor Giovanni e pastor Júnior, são desafios, né? Hoje o mundo vive em constante desafio, a igreja do Senhor aqui na terra vive constantes desafios, e nós queremos abordar os desafios da família, que é a base da sociedade, que é a base de uma igreja forte. Então, pastor Giovanni está aqui, pastor Juninho está aqui, nós queremos agregar muita informação a você, queremos também te abençoar, né, com esse tema que certamente vai enriquecer muito a sua vida e também as suas expectativas desses últimos dias. Pastor Giovanni, prazer ter o senhor com a gente aqui. Pastor Júnior, obrigado pela sua presença, pela sua participação, e a gente espera que seja um tempo muito proveitoso nesses nossos próximos minutos falando sobre a família, pastor Giovanni. Pois é, eu quero cumprimentar a todos, é uma alegria poder estar junto, compartilhar, trazer a palavra de Deus. Eu sei que Deus nos colocou aqui inúmeras vezes para comunicar o amor dele, a graça dele, a vida dele no coração de todos, não é? E eu aprendo, pastor Pablo, pastor Júnior, eu gosto dessa frase que diz: nenhum sucesso do mundo, ou todo sucesso do mundo, nada justifica o fracasso no lar, o fracasso na família. Pastor Júnior, antes de começar, eu até gostaria de fazer uma colocação sobre família, sobre casamento. Eu tenho até uma crítica para nós homens. Eu vejo as mulheres esforçando mais para aprender através de livro, através de terapia. Eu sou terapeuta, não é? Também sou terapeuta de casais, e eu vejo as mulheres num esforço incrível. E muitas das vezes nós homens, com muito pouco anseio de aprender, de buscar, de investir conhecimento na família. Tudo que nós investimos cresce, traz resultado. E às vezes nós não investimos nada. E uma crítica que eu faço aos homens, que muitas das vezes nós dizemos assim: mas mulher é muito chata, que mulher é isso, mulher é aquilo. Às vezes a mulher está tendo aquele comportamento até influenciada, porque nós não entendemos, nós não a vemos, nós não observamos. E o que eu digo, pastor Júnior, que eu vou fazer essa colocação aqui em primeiro lugar, vocês, graças a Deus, não tiveram essa experiência. E eu não tenho nenhuma dificuldade em falar da minha experiência, da minha história, de perder o casamento ou enfrentar um divórcio. Eu vejo, pastor Pablo, tem um encontro de casais, tem uma palestra para casais. Aquele pastor, aquele palestrante que já foi divorciado, ele é muito pouco convidado, porque, poxa, o cara divorciou. Eu entendo que deveria ser mais convidado, porque a pessoa conhece os dois lados. Uma coisa que fica é o sofrimento, a dor na família. As pessoas que estão casadas, elas não sabem, elas não têm conhecimento, pastor Júlio, não têm ideia o que é o divórcio, o preço do divórcio. Eu brinco muito, pastor Júlio, que chega a terapia de casal, assim, as pessoas sempre falam, terapia não é algo muito barato. E os homens chegam para mim e falam: não, mas eu vou fazer terapia de casal, é muito caro. Eu digo: cara, é um divórcio. Você sabe quanto custa o divórcio? Cara, é uma ferida. Sabe? Cara, é uma ferida. Mas você sabe quanto que custa um divórcio? Então, no divórcio, imagina, se você construiu uma casa, 50%, 50%. Se você tem um lote, um carro, não é? Só essa divisão, já pensou? O valor do advogado, pensa o valor financeiro. Agora, imagina as feridas emocionais. É um preço, assim, não dá para mensurar. Na verdade, o que se entende, pastor, é que não é uma questão de preço, é uma questão de valor que se perde. Valor que se perde. É uma questão de valor que se investe, né? Exatamente. E os desafios hoje, pastor Giovanni, pastor Júnior, é algo que a gente precisa lidar não como uma aventura, mas como um aprendizado, né? Ou você enfrenta um desafio, ou você, por vezes, evita um desafio, né? O senhor mencionou a questão do divórcio, né? Dessa situação que vem e, por vezes, invade, né, a nossa casa. São desafios que nós precisamos
saber como lidar para que para que a gente consiga evitar tudo isso, né? Porque é muito mais do que preço, né? São valores que são colocados à prova, filhos, uma estrutura ministerial, correto, pastor Giovanni? Exatamente. E fora que o preço, eu digo assim, principalmente para as pessoas, não é? Eu sei que eu vou fazer voz e vou ser criticado por muitas pessoas aqui, mas pessoas que estão no segundo, no terceiro casamento, vai entender o que eu vou dizer. Há uma aliança muito forte, porque toda aliança de Deus ela é inquebrável, ela não quebra. Olha o arco-íris, que é uma aliança com Deus, com o gênero humano. É inquebrável, é a aliança de Deus. Então, é uma aliança de cima para baixo, é inquebrável. Agora, dos homens, quando ela quebra, ela traz um transtorno muito grande. Só que no casamento você faz uma aliança para cima, uma aliança com Deus, que você chama Deus para ser testemunha. Então, as pessoas estão no primeiro casamento e elas não investem, não melhoram, não comunicam, não falam, e as pessoas entendem que a separação, pastor Júnior, vai resolver os problemas. Agora acontece também, pastor Giovanni, eu queria cumprimentar você que está nos ouvindo, é um prazer estar aqui, poder agregar um pouco de experiência com você. Agora, a gente aprende que o conceito de família é um conceito que vem de Deus. Nenhuma ciência humana, filosofia ou enciclopédia tem a capacidade de extrair verdade ou ciência exata com a mente de Deus. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que o conceito família de Deus é perfeito, é para dar certo, é para gerenciar, é para organizar a sua vida e fazer com que a sua vida ela siga o círculo natural que Deus criou para o homem, que é o homem nascer, crescer, casar, constituir família e morrer, né? Então, nós precisamos atinar, você que nos assiste, precisa atinar para isso. O conceito de Deus é perfeito. Agora, qual é o nosso processo, principalmente para nós homens, que temos essa dificuldade de investir em certas áreas? O problema é que nós entramos em uma prática de desconstrução daquilo que Deus constituiu para dar certo. E a gente começa a ter prática inversa, a gente começa a ter voz inversa, a gente começa a ter comportamento inverso e depois vem o resultado. Criar resistência onde deveria ter uma certa flexibilidade. Criar resistência. Inclusive, a dificuldade que nós temos hoje, nós como pastores, percebemos isso no meio do nosso convívio social. A dificuldade que o homem tem de ter uma mentalidade de investir nessa prática do conhecimento. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala. A Bíblia diz que a falta do conhecimento é o motivo pelo qual o povo perece. Então, hoje o que nós temos? Nós temos ferramentas que auxiliam nessa construção ou que paralisa essa desconstrução. Nós temos a linha da psicologia, né? Nós temos a linha dos terapeutas conjugais, nós temos diversos livros que abordam o assunto com um teor prático, porque hoje também, pastor Pablo, o desafio de manter uma estrutura familiar é muito grande, porque as pessoas hoje se inseriram em uma vida virtual. As pessoas hoje, você vai observar, os nossos filhos hoje, eles não brincam na prática, eles brincam na mente. Com o celular na mão, minha filha passa 4 horas deitada no sofá, eu pergunto, o que você está fazendo? Brincando. Na minha época, brincar era sair lá fora, compartilhar com outras crianças, discutir, cair, machucar. Isso gera pertencimento à vida e gera experiência, as pessoas têm a capacidade de ter uma qualidade de vida melhor. Mas hoje, as pessoas estão tentando viver uma vida conjugal mais artificial. E como que isso vai dar certo? Exatamente. E, na verdade, já foi falado aqui, não é? Tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. E é uma inversão que nós estamos valorizando aquilo que tem preço e não o que tem valor. Como é isso? Um carro, ele tem preço, não é? E às vezes nós estamos valorizando coisas. Por mais caro que seja, ainda é barato, porque pode se pagar. Alguém pode pagar. Agora, você falou da sua filha. Qual o preço da sua filha? Impagável. Então tem valor.
Então, qual o preço de um casamento? Não tem preço. Então, nós estamos valorizando o que tem preço. Agora, qual o valor? Nós estamos falando não só do casamento, nós estamos falando da família. Da família. Não é? E quando a gente fala da estrutura familiar, a gente fala do divórcio, da separação, que mexe com toda a estrutura da família. Gente, nunca mais. Pastor Júnior, Pastor Pablo, vocês não têm essa experiência. Depois do divórcio, a sua família, ela não une como todo mundo. Nunca mais. Nunca. Há uma ruptura ali. E ainda tem aliança quebrada do primeiro voto no altar do primeiro casamento. Sim. Que é uma força. Só quando a pessoa rasga que ele vai entender a força da aliança, da primeira aliança, principalmente do primeiro casamento. É o que eu percebo. É o que eu entendo. É o que eu vejo. E eu vejo as pessoas hoje valorizando o que tem preço. As pessoas hoje estão muito virtual, imediatista. Nós estamos viciados no prazer imediato, algo que dá prazer, que gera dopamina. E eu quero, e as pessoas não querem plantar. É a geração micro-ondas, né, pastor? É colocar, apertar o botãozinho, está tudo pronto. Né? Nós entendemos que hoje o desafio da família é de fato a conversão, né? A própria palavra diz que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, se há uma necessidade de conversão, é que no meio do caminho algo se perdeu. Né? E a gente está falando com você que agora a gente está direcionando muito para esposo, para homem, não sai da live, não sai dessa programação, chama sua esposa, chama seus filhos, porque envolve tudo isso. Né? A conversão é, na verdade, uma correção de um percurso. Correto, pastor? Exatamente. É uma conversão de um percurso e Deus quer isso para nós. Por isso, essa série de mensagens, desafio, vai chamar a sua e a nossa atenção para quê? Ainda dá tempo, pastor. Dá tempo. Ainda dá tempo de se converter, ainda dá tempo de convergir os nossos caminhos e, de fato, trilhar o nosso caminho, né, no plano perfeito de Deus, que é a família. Exatamente. Agora, uma coisa que você falou certo. Nós estamos falando da família e nós puxamos muito para casamento, relacionamento conjugal. Mas uma das coisas que me chama muita atenção que Deus, ele estabeleceu princípios. E quando nós quebramos princípios, nós somos quebrados por ele. E um dos principais princípios de Deus é a honra. Então, a Bíblia fala, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, o conceito de honra na família. Honra para cima, não é? Honra quem está acima, quem é a autoridade, mas honra aos pequeninos, honra aos servos, honra aos filhos. O pai, ele precisa aprender a honrar os filhos. E os filhos precisam honrar os pais. Pastor Júnior, você já percebeu que há muitos pais que dizem, você tem que me honrar, você tem que me honrar. E às vezes o pai não honra o filho, porque o agride. Porque uma correção é diferente de uma agressão. E às vezes, em nome da honra, por não compreender o que é honra, então a desonra é feita tanto na família, com o relacionamento do filho, irmão entre irmãos. E aí abre uma porta para Satanás, porque como a honra atrai, a desonra afasta. Então, eu estou falando, às vezes, com você, olha, com certeza, estou falando com você, filho, que esqueceu de honrar o seu pai, porque o seu pai é um bêbado, um alcoólatra, ou o seu pai errou, tropeçou em alguns caminhos na vida, ou a sua mãe, sabe? Você, pai, que está tendo um filho agora, mas meu filho não era aquilo que eu sonhei, ele entrou por caminhos errados, planta semente de honra na sua vida. Uma coisa bonita, pastor Júnior, uma semente, eu posso ter semente aqui, ó, cabe numa mão só. Mas se eu plantar... Mais uma vez que ela é gerada... Mas se eu plantar essa semente, ela germinar, o que ela vai gerar de semente e frutos não cabe nas suas mãos. Então, o que a família é um campo que nós devemos semear as boas sementes. Então, falta, tipo assim, vamos falar do respeito, mas se falta honra, falta respeito. Se falta honra, falta gratidão. Se falta honra, falta celebração. Então, tudo começa por entendermos que é uma questão de honra. E a primeira honra na família é a honra a Deus. Não é? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás e em tudo irás bem. A tua mulher, e a Bíblia vai falando sobre essa questão, o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, né? Salmo 128. A palavra do pastor Papo, quando diz a iniciativa profética de Malaquias,
foi uma profecia para os tempos contemporâneos, né, da sua vivência, mas foi uma palavra profética futura, porque no conhecimento de Deus sabia que nós viveríamos esse tempo de desconstrução, e aonde a velocidade da informação é muito rápida. Então, hoje, a família tem grandes desafios. O desafio da família hoje, de um pai de família, manter a harmonia no lar. Essa harmonia é um conjunto de fatores que hoje falta investimento neles, né? Que é tempo de qualidade, que é prioridade, que é dedicação. Desafio da família hoje desafio o equilíbrio financeiro, né? Que é um desafio também que hoje a gente tem percebido um avanço muito grande nisso, dos problemas que têm chegado a nós, pastores, que temos a oportunidade de acompanhar de perto famílias, né? Outro problema que é esse distanciamento entre pais e filhos, distanciamento entre maridos. E eu queria já aproveitar que o pastor Giovanni deu esse gancho, essa entrada, que é claro que para nós falarmos de família, nós temos que falar da primeira prioridade da família, que é o homem e mulher, que é o casal, né? Essa área é uma área onde hoje nós temos o menor, se você fazer uma avaliação, você que está me assistindo aí, nos últimos 3 anos, 4 anos, quanto você investiu, quanto de investimento você fez na área do conhecimento, do relacionamento conjugal? Nós investimos 36 parcelas de prestação de um carro, nós compramos hoje uma televisão, 36 parcelas para pagar, nós dedicamos 8 horas do dia ao trabalho, nós dedicamos boas horas de gargalhada, de assuntos agradáveis, compartilhando sobre viagem, com os amigos num bar, ou num ambiente de trabalho, ou na beira de um futebol, mas e dentro de casa? Quanto nós temos investido? Que por mais especiais que sejam, não está dentro da nossa casa. Não está. E a gente tem percebido, pastor Giovanni e pastor Júnior, que o maior desafio, né, a gente vive num mundo muito materialista, né? Uhum. E nós imaginamos que a compensação de tudo isso é presente. E não é. A gente percebe que a maior riqueza que nós podemos dar uns aos outros é presença. Não é presente, né? Não é algo material, não é presença. A gente percebe, a gente participou, né, de um encontro agora e a gente via, né, pelas cartas das crianças que a maior riqueza que elas percebiam não era o presente, não era o presente em si material, mas era a presença. Né? É um tempo de qualidade. Né? Por vezes a gente já participou de vários encontros e muito se fala, né, pastores, em tempo de qualidade, uhum. E a gente nunca arruma tempo. Porque a gente não entende que o problema nosso não é tempo, é falta de prioridade. Então a gente precisa encaixar isso. Né? O tema de família no nosso organograma estava como último. Né? A gente colocou teor psicológico, poder da palavra, a gente viver esse contexto. Mas a gente está aqui debaixo de um propósito, dando primeiramente o início com o tema de família, porque é o começo de tudo. Mas, né? São esses detalhes, né, pastor? Olha para você ver, pastor Pablo, que oportunidade que nós estamos tendo hoje, valiosa. Nós temos aqui um psicólogo que atua na área e um pastor também que atua no conceito familiar em geral. Agora, presta atenção para você ver mesmo. Aqui eu quero direcionar o pastor Giovanni, que atua na área. Se ele fizer um gráfico de avaliação de quantas mulheres ele tem atendido, e se você fizer uma avaliação, uma referência, pegar um alinhamento, um balanceamento de quantas mulheres hoje estão investindo no conhecimento, de tempo. A gente faz aqui um evento, olha aqui atrás da gente está a Igreja Deus é Fiel. A gente faz um evento aqui para mulheres, onde elas decidem investir para consertar, para alinhar, passar pelo processo de alinhamento, investir. Nós conseguimos encher essa igreja. Agora nós fazemos um processo desse para homens. Quantos homens nós teríamos aqui hoje? É onde eu perguntei, quanto você, homem que está nos assistindo, investiu hoje em conhecimento, em dedicação, para melhorar o seu casamento, para melhorar o seu comportamento familiar, para investir? Os homens têm dificuldade, pastor Giovanni, de ver quantas mulheres você atende, você alinhar, o quanto de mulheres você atende. É desajustado, é desnivelado essa balança de investimento? É desnivelado. Quando eu procuro conhecimento, procuro aprender.
Pastor Júnior, você estava falando aí, eu estava aqui achando engraçado, porque, na verdade, é uma crítica que eu falo para os homens, sabe? Alguém diz assim, os homens não sabem o que têm. Na verdade, eles sabem o que têm. Eles não acreditam que eles um dia vão perder. Então, vamos supor, no atendimento, no consultório, na clínica, você atende mais mulheres investindo, sofrendo, chorando, querendo melhorar, vendo aonde que eu errei, procurando a terapia de casal, uma terapia familiar. E aí o homem, não, isso é bobagem, isso é para doido, não quero saber, tá. Mas, quando se trata de um divórcio, de uma separação, pastor Júnior, eu atendo só homens. Aquele homem bruto, sabe aquele homem sem educação? Sabe aquele homem que... Alguns chegam até a dizer, se essa mulher me largar, amanhã faz 2 dias, eu arrumo 2 de 20. Pastor Júnior, quando chega a separação, esse homem chora, esse homem esperneia, esse homem grita, esse homem atenta contra a própria vida. Esse homem procura, gente, vai falando, nós estamos ao vivo. Ele procura o terapeuta. Ele procura o terapeuta nessa hora. Sim. Então, uma hora que o homem procura o terapeuta, é a hora que ele se vê que ele perdeu. E a hora que ele perdeu, ele percebe que aquilo que ele perdeu é o que realmente tem valor. Sabe? Então, isso eu quero chamar a sua atenção. Eu quero falar com você, homem. Na minha experiência como pastor Júnior, eu posso dizer hoje, eu tenho 30 anos de pastor. É bastante. Eu tenho visto isso em toda a minha vida. Olha bem, o camarada não investe no melhor em nada. E a mulher vai tentando, a família vai tentando, Eu tenho atendido homens que os próprios filhos não querem conviver com eles. Olha, imagina o tanto de ferida que este homem causou na família. Pastor Júnior, uma das coisas que me chama muito a atenção, você vai atender, 100 pessoas, mais de 80 está ferida pela pessoa de um homem. Filho, a filha, a mulher, a irmã. Então, nós homens precisamos parar e valorizar isso. Quando você dizia aí, e o pastor Pablo também dizia que o julgar tempo fora, rede social, tempo de qualidade, eu lembrei de uma frase de Sêneca, que diz assim, na vida nós não somos carentes, da vida somos pródigos. O que isso significa? Nós não temos uma carência de vida. Nós somos pródigos. Nós estamos julgando tempo fora. Sabe? Então, o que o filho pródigo fez? Ele desperdiçou, jogou fora. Isso é ser pródigo. E aí, você falando das suas meninas, o pastor Pablo ainda tem filhos na fase de transição, da adolescência. Eu fiz talvez a última viagem, assim, uma sobrinha com a minha filha. A minha filha ainda eu não tinha uma neta. Minhas 2 filhas e uma sobrinha. Fomos para Arraial do Cabo. Pastor Júnior, o que fica? Não é o presente, não é o hotel de luxo, é o momento das brincadeiras. Não é a foto no celular, na rede social, não é a tecnologia, é os momentos, uma brincadeira boa, uma corrida. Aquilo fica na mente, fica marcado no filho, fica marcado na história. Quantas vezes nós somos pródigos? Sabe por quê? Você vai numa viagem, você está lá, mas na verdade você está aqui na rede social. Então você está em casa. Não, mas você está na rede social. Você não está mais na mesa, você está na rede social. Você está entendendo? Você vai observar numa casa, está todo mundo assistindo o filme, mas com o celular na mão. Então a pessoa não está ali, ela está aqui. Então o que é isso? A pessoa não é carente de vida, ela é pródiga, está desperdiçando, jogando. É uma perda total de qualidade. É muito importante a gente entender que o tempo de qualidade familiar, pastor Pablo, o tempo de qualidade familiar que é possível e esse tempo ele tem que ser gerado, né? O mundo hoje está um corre-corre, uma aflição, parece que os dias encurtaram, mas essa autoridade está sobre nós. Então, esse tempo de qualidade ele precisa ser gerado, gerenciado. E esse tempo de qualidade familiar, ele vai gerar pertencimento. Eu posso dar eu gosto muito de falar de mim, porque quando a gente fala da gente, a gente fala com propriedade e conhecimento de causa. Eu percebi um comportamento das minhas filhas em um ambiente que eu estava só em observação. E elas,
conversando, contando história, minha filha contando para ela casos que nós vivemos, e eu fiz uma leitura, pastor Giovanni, do que você falou sobre o preço e valor. Naquele ambiente em que eu observava minhas filhas, elas estavam contando para as amiguinhas um dia que eu saí com elas de casa, fui buscar na escola, minha esposa parou o carro, eu falei com ela, pode ir embora. Mas por quê? Não, nós vamos a pé. Eu morava 5 quilômetros da escola. E nesse período, em chegar em casa, nós passamos alguns desafios, brincamos, sentamos na rua, comemos pipoca, fizemos até algumas proezas. E ela contando para as amigas essa história. Subi a serra com meu pai pela trilha. E eu fiquei encantado com aquilo, porque elas poderiam estar contando para as colegas que eu levei elas para uma viagem no exterior. Eu levei elas para conhecer outro país. Eu andei com ela pelas ruas, eu levei ela para conhecer as Disney, mas ela preferiu contar que um dia eu subi a serra com elas pela trilha. Então não é o preço do que você faz, mas é o valor que se dá ao momento que você está vivendo. Então, você que me assiste, que é um pai de família, comece a gerar tempo de pertencimento, tempo de qualidade, vai gerar pertencimento familiar. A sua filha vai entender que ela tem um pai que pertence a ela, que gerenciou um tempo do dia. Pensa, qual pai que faria isso? Descer de um carro, luxo, ar-condicionado, vou chegar em 5 minutos na minha casa para gastar quase 1 hora para chegar em casa. Pastor, e sabe o que é interessante? A gente direcionando isso para filhas mulheres, né? Um mundo tão difícil quando a gente vive hoje. Se você, pai, tem a sua filha em desenvolvimento e em crescimento, você precisa ser a régua, né? Porque não é qualquer pessoa que vai conseguir substituir o papel masculino na vida dela. Né? Então, assim, hoje a gente vê, né, essa perda de conceitos, essa inversão de conceitos, porque se você tem um pai, se você é um pai presente e ativo, né, com as suas filhas, não é qualquer outra pessoa, né, não é qualquer aventureiro que vai conseguir. Aí a gente está falando como pai, né, como protetor da nossa casa. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai conseguir substituir, porque a nossa presença inibe nela essa carência, né, de uma afetividade, porque ela já tem em você essa figura de herói, essa figura presente, né, que vem ali e talvez abafa toda a sua carência, né, de carinho, de tantas outras coisas. Então, é importante isso. Né? Um subir na serra, que preço que tem isso, sabe? Mas existe um valor. Pensa que os nossos filhos, vamos falar dos nossos filhos, que estão em período de transição de infância para adolescência. Você tem uma filha de? Eu tenho uma filha de 15 anos, fez 15 agora, e outra de 19. Eu tenho um filho de 18 e uma de 12. O pastor Giovanni já... Eu tenho uma de 29 e uma de 20. E já é avô? Eu já sou avô. Pensa que a estrutura psicológica, emocional dela está sendo formada, né? Ela está em formação. Agora, pensa os registros de memória importantes que ela tem. Isso é uma base para que ela tenha uma fase adulta sadia. É porque nós gerenciamos aqui no início um tempo de qualidade em que ela gerou pertencimento e ela teve a capacidade de perceptível desse tempo de qualidade. São coisas preciosas para o tempo atual. E se eu pudesse hoje dar uma recomendação para você, pai de família, mãe de família, para você familiar que está me assistindo, eu posso dar uma recomendação que é de extrema importância para os dias atuais. Cuidado, não deixe a sua família gerar tempo de vida virtual. Nós estamos vivendo um tempo hoje em que as famílias estão vivendo uma realidade virtual. Gasta esse tempo na internet, gasta esse tempo em... Olha, uma coisa muito importante que é um passo de destruição para o conceito familiar da sua casa. Quanto tempo seu filho passa na internet, ele está vivendo uma vida virtual muito distante, às vezes, da realidade de vida presente. E uma coisa importante, comparação. A comparação hoje tem estragado o conceito familiar, porque os filhos passam mais tempo lá na internet e depois querem comparar uma realidade lá que às vezes é falsa.
É só câmera. Na grande maioria das vezes. Na maioria é falsa. Pessoas que postam, pastor Giovanni, uma vida de glamour, uma vida de... São pessoas que estão com a vida arruinada, à beira de um precipício da depressão. Tá no caos. Tá no caos. E aí os nossos filhos se alimentam daquilo. Quando ele vai comparar com a realidade, às vezes está distante na condição financeira, na estrutura financeira, às vezes está distante na questão de ambiente, de convívio, de vida. Então, gera isso, faz um conserto, avalia um pouco isso, porque a sua família não precisa e não pode viver debaixo de uma pressão virtual. Muito do que nós temos hoje tem chegado, essa informação, muito do que tem chegado à nossa família hoje é virtual. E aí a gente vai ver, e até para nós mesmos, pai, às vezes olha os filhos com o olhar brilhando na tela, olha a esposa, uma família, alguém que está viajando. Eu já vivi experiência pessoal. Hoje mesmo, estava falando aqui com o nosso técnico aqui, eu estava atendendo um casal que um está na Inglaterra, o outro está em Portugal. Virtualmente nós estávamos aconselhando família. Há um mês atrás cheguei de uma viagem nos Estados Unidos, onde eu fui para fazer um casamento de um americano com um português. E o que nós batemos lá? No choque cultural e nas realidades virtuais. Quando nós tentamos juntar aquilo para formar um conceito familiar, não tinha como. Eu falei, a base que vocês têm é virtual. Esse mundo não existe. Essa realidade não existe. E a realidade, por vezes, dói, né? E o que eu experimentei de experiência lá é que durante o processo, nós de andarmos junto com aquilo ali, nós percebemos que a realidade que eles construíram era falsa. Eles estavam postando a foto, é só imagem. Estava com a gente postando, abraçado, junto, fazendo carinho, caminhando no Central Park. Mas quando desligaram o celular, foi um quebra-pau, quase que foi num carro separado. E o povo aqui pensando, olha que vida. Isso que é casamento. Isso é que é relacionamento. Agora, como que eu vou viver isso? Então, cuidado. É um perigo. Pastor Júnior, uma coisa que eu falo é que o diabo está agindo de uma maneira que hoje nós temos conquistas. E o diabo não está nem preocupado com as nossas conquistas. Ele está preocupado em tirar a nossa celebração. A pessoa, ela não celebra o que ela tem. Ela não é grata pelo que ela tem. A família é a maior riqueza, é o maior presente de Deus. A Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor. Então, as pessoas não valorizam, não tem tempo de qualidade, porque aquilo que eu valorizo, aquilo que eu amo, eu vou investir tempo. Vai investir. E agora uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, nós falamos aqui de vida conjugal, falamos de filhos, relacionamento, separação, divórcio. Essa área ela é muito ampla. Poderíamos falar de vida financeira, da área sexual e tantas outras coisas. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar aqui. A Bíblia fala que da mulher que tinha 10 dracmas e uma se perdeu, mas ela se perdeu dentro de casa. E quando aquela dracma se perdeu, a primeira coisa que teve que ser feita, acender a candeia, acender a luz. E a luz mostra a sujeira. Então, de repente, nós estamos aqui e a luz se acendeu. E agora, o que fazer? Para achar, vai ter que ver a sujeira, vai ter que arrumar a sujeira, vai dar trabalho, mas ela precisa ser encontrada. E só encontra aquele que se perdeu, aquilo que foi perdido. Se você procurar, se você bater, portas vão se abrir. Você vai encontrar. Talvez os seus valores, a sua família, os laços familiares estão se perdendo dentro da sua casa. O respeito, o amor, a celebração, a festa, sabe? A riqueza da vida. Pastor Júnior, o que nós temos? Eu sempre deparo com essa frase. Mas eu já tenho tanta idade e não venci ainda na vida. O que é vencer na vida? Na verdade, o que nós temos? Nós temos o hoje? Não, nós só temos esse momento. Temos agora. Só agora. Nós temos agora. Não é? Às vezes é cruel falar isso, mas a gente não sabe daqui a 10 minutos, 20 minutos. Nós só temos o agora. Então a pessoa nunca está aqui, nunca celebra esse momento, está sempre tudo ruim. E a pessoa está nesse afã. Excesso de futuro. Excesso de futuro. E aí, uma das coisas assim, dizem que perguntaram a John Lennon, o que é a vida? Aí dizem que John Lennon respondeu, a vida é aquilo que a gente fica projetando para o futuro.
enquanto ela passa. Uhum. Quando eu casar, quando eu comprar minha casa, Quando eu tiver meu carro, quando eu for na Disney, É isso. quando eu fizer aquela Se a gente viagem. esperar o tempo perfeito, né? O tempo favorável para poder fazer as coisas. Então, de repente, o maior desafio hoje da família, pastores, é a gente viver com o que a gente tem, né? Exatamente. A gente tornar o que a gente tem suficiente. Uhum. Né? Se a gente for trazer para a Bíblia, a gente, né, inserir a palavra de Deus, né, no nosso cotidiano, em tudo que a gente vive. Deus um dia liberou uma palavra para Paulo dizendo: não, eu não vou liberar, eu não vou te curar, porque a minha graça, eu quero te mostrar que a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Então não dependa de uma situação favorável para viver a vida, para ser um presente, para estar presente, para celebrar as pequenas conquistas. Né? Qual foi o profeta que clamou a Deus por chuva e o moço estava lá: olha, eu não vejo nada, eu só estou vendo uma pequena nuvem. Ou seja, não celebra o que você está pedindo ou o que você está esperando, está vindo num pote muito pequenininho. É uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Mas o profeta que disse: não, pode correr, pode aparelhar o carro, porque eu sei que o que está vindo não é pequeno, é porque está longe, mas vai chegar. Então, gente, celebra a vida. Pastor, qual que é o maior desafio? A gente rodeou, né? A gente passeou por tantos lados. E eu fico muito feliz por você que está nos acompanhando. A gente vai até pedir, né, pastores, que compartilhe esse link. Essa nossa conversa vai ser transmitida pelo YouTube. Essa nossa conversa vai ser transmitida pelo Instagram. Então, compartilha, siga as páginas da igreja, porque nós estamos procurando ser. Nós estamos festejando, fazendo com o que nós temos. Nós queremos ser igreja fora da igreja. Nós queremos alcançar a sua casa. Nós queremos que você tenha e seja uma família também saudável. Hoje eu pude perceber várias coisas, pastor Giovanni e pastor Júnior. O desafio está nas coisas mais simples. Exatamente. Os grandes desafios estão escondidos nas situações mais simples da vida. Desafios e felicidade. A felicidade não está em coisas grandes. A felicidade está em momentos simples. A estrutura de vida, Pablo, é simples. É simples, chega à beira do absurdo. A vida é um presente de Deus e, como nós estamos prestes a encerrar, existem tantos temas que poderíamos abordar, né? O gerenciamento familiar é tão importante, mas nós queremos também deixar para vocês, todos vocês, talvez não sei qual seja qual é a sua circunstância familiar momentânea, mas nós sabemos, pelo processo que nós já falamos aqui, nós estamos falando aqui de coração aberto, de verdade, até colocando o conceito aqui, a nossa questão pessoal para você. Então, o que acontece? Abrindo a nossa casa, né, Abrindo a pastor? nossa casa. O que acontece? Não sei qual é a sua realidade momentânea, mas eu sei que talvez você precise atinar para ela agora, porque o que você faz hoje gera o seu futuro. As suas escolhas e decisões hoje, ela tem autoridade, tem o poder de modificar o seu futuro. Então, o que acontece? Não sei qual é a sua circunstância, mas eu sei que se você decidir investir, acreditar e escolher, investir em tempo, talvez... Hoje nós temos tanto programa para família, nós estamos hoje tanta instrução para homens, para mulheres, para filhos. Eu quero recomendar a você, invista, porque não principalmente homem, pastor Giovanni, que acha que é autossuficiente, que não precisa, que haja cafona. Então, cafona é você perder o que Deus te deu. Cafona é você perder seus valores. Cafona é amanhã você ter que passar por um processo de dor, de ferida, de retratação. Então, não importa qual é a estrutura que está. Existem ferramentas na área psicológica, existe ferramenta na área da psicologia, né? Terapias funcionais que corrigem essas questões. E também existe a questão espiritual, que através de uma orientação espiritual, através de chamar a presença de Deus para sua casa, para sua família, vai conseguir, pastor Pablo, confortar das dores que nós vivemos, das feridas que foram abertas, mas também vai fazer um processo de correção no nosso presente para que o nosso futuro seja melhor. Exatamente. Olha, pastor Júnior, pastor Pablo, eu vi o pastor Pablo falando aqui o dia das coisas pequenas, valorizar coisas pequenas. E ele falou também do desafio. Você sabe, para mim, qual que é o maior desafio hoje? É ser grato. Gratidão. A população hoje sofre de uma insatisfação crônica. Dentro dela, há uma reclamação. Reclamação é igual murmuração. Já está viciada em reclamar. A dopamina da reclamação.
É muito difícil você ver uma pessoa grata, não é? Às vezes nós reclamamos de tudo. Então a pessoa reclama da família, do marido, do filho, da casa, do salário, da cidade onde mora, reclama. Ela está quebrando um dos princípios sagrados, que é a gratidão. Então, imagina Jesus, uma multidão, 15 mil pessoas, alguém fala, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Já pensou se fosse para um de nós? Olha que miséria, isso aqui é palhaçada. Tá fazendo o Nos tempos atuais, o que Jesus pega? Os 5 pães e 2 peixinhos, olha para cima e dá e diz, graças te dou, ó Pai. E a multiplicação acontece. Um milagre acontece. Então, eu quero um milagre na família, então eu tenho que aprender a ser grato pela minha família, agradecer. Pastor Júnior, todo dia quando eu acordo, eu aprendi uma oração, né? Não há nada maior, não há nada melhor do que está em tuas mãos, ó Deus. Às vezes nós precisamos trazer essa celebração, essa gratidão pela vida, pela família. Eu gosto da música do Ademar de Campos, sou grato por tudo que tenho. Eu sou grato por tudo que tenho. Tenho amigo, família, muitos irmãos, e Jesus é o amor verdadeiro. Então, agradeça, celebre a vida, sorria, dá graças a Deus, para de reclamar, para de querer ter uma vida do outro, a vida da rede social, ela é só imagens. Nós estamos vivendo imagens e não temos a nossa realidade hoje. É uma coisa que me inspira muito, são aquelas pessoas que dão gargalhada de tudo, que tudo leva a vida mais leve, pensa mais leve. Eu fico ouvindo a minha mãe, né? Ontem eu brincava com eles aqui, pastor Júnior. Como pode 65 anos, 66 anos de relacionamento? É muito. E eu chego em casa, não é? Eles estão no fundo do quintal tocando acordeon ou batendo papo, rindo de coisa boba. Às vezes chega, eles estão sentados no banquinho de mão dada, 3 horas da tarde. Hoje eu levei uma mexerica. Minha mãe falou, não vou almoçar, nós vamos chupar mexerica. E nós fizemos uma festa, uma celebração com a mexerica na hora do almoço. Isso aí. E o que falta? Celebração. Tem uma mensagem que o senhor prega, pastor João, que é muito forte. Na minha igreja, recentemente, usei essa mensagem sua, que a gratidão, ela atrai o favor de Deus, né? Pensa a exemplo do próprio Jesus, como você citou aqui. Jesus estava na porta do caos. Existe uma realidade para a humanidade que é a morte. A morte é a maior impossibilidade que o homem pode viver. Jesus estava na beira do caos da morte de Lázaro, e quando toda a família chegou com aquela afoito de falar com ele, o que Jesus faz? Levanta a voz e diz, Pai, graças te dou, porque sei que sempre me ouve, mas eu faço isso por causa deles. Jesus estava nos tentando trazer a informação, uma voz de ensinamento, que se nós tivermos gratidão, mesmo em meio ao caos, nós podemos suscitar a vida da onde a perspectiva é de morte. A gratidão atrai o favor de Deus. Hoje eu aprendi e tenho lutado com isso. É um desafio para nós, pastor. É um desafio para você viver uma vida de gratidão mediante a sua circunstância. Esse é o problema da vida virtual. A vida virtual te faz gerar uma vida de ingratidão com a sua realidade e uma vida de reclamação. Eu lembro que o senhor prega muito sobre a palavra reclamação, o significado. Clamar ao contrário. Clamar ao contrário. Agradecer é a graça de Deus, é a graça descer. E o que nós precisamos hoje na família? Família debaixo da graça. A graça de Deus, favor imerecido. Pedir que a bênção do Senhor entre, abrir a porta e dizer, Deus, eu quero viver a tua vida. E largar a chatice, largar a reclamação. Às vezes somos chatos demais, intolerantes demais. Quem é da psicanálise vai gostar disso aqui do que eu vou falar. Dentro de cada ser humano existe uma criança ferida e nós precisamos tratar essa criança ferida. E às vezes eu coloco a culpa no A, no B, no C, mas é uma criança ferida que precisa ser tratada. Pedir Jesus para entrar e se ver. Eu percebo que quando eu vejo, vou na minha casa, antes de estar lá, eu crio a imagem, eu começo a tratar a minha criança ferida, porque pastor Júnior, pastor Pablo, nós damos birra como uma criança dentro de casa. Se deixar os nossos problemas familiares, é um problema de criança. É um problema simples. Mas o orgulho, sabe? O orgulho, a ignorância, que atrapalha de resolver um problema que resolveria no jardim de infância. Não é? São pequenas mágoas, são pequenas, que vai juntando e vira uma coisa assim. Quando senta
né? Eu percebo, pastor Júnior, no consultório, a família senta para resolver um problemão e aí sempre fica procurando um problemão. Está na intolerância, está no orgulho, você está entendendo? Está na forma de falar. A forma de falar, sabe aquela questão da pessoa se ofendeu, a pessoa está ferida, quem está ferido fere, e aí, mas qual é a causa? A falta de gratidão. E a falta, eu tive uma oportunidade, pastor Giovanni, de conversar muito próximo com o pastor Júnior um tempo atrás, a gente está abrindo a nosso coração aqui, né? Nós estamos abrindo a Irmãos, casa. homem, mulher, fale menos, expresse mais. Né? A gente tem um erro muito grande no falar, expresse mais. Né? Tenha esse cuidado, porque o nosso desafio, o nosso maior desafio, está escondido em pequenas coisas. A nossa igreja está de portas abertas. Está aqui o pastor Júnior, pastor lá da Igreja Batista Deus é Fiel Família, né? Lá na Nova Cidade. Pastor Giovanni, pastor da Igreja Deus é Fiel. Eu estou como um dos pastores auxiliares aqui. Nós estamos aqui de portas abertas para poder receber vocês. E não só psicologicamente, nós estamos aqui debaixo de uma palavra profética, de autoridade espiritual sobre a sua vida, para poder te abençoar e abençoar a sua casa. Então, qual que é o maior desafio? É juntar os pequenos quebra-cabeças para a gente poder conseguir unir a nossa casa, unir a nossa família e não permitir, isso aqui, que é uma ferramenta de bênção, se torne uma ferramenta de maldição. Faz um desafio. Pastor, eu termino essa nossa conversa, pastores, com o meu desafio. Eu vou tirar 10 minutos. Eu não vou deixar com que 10 minutos disso aqui roube o meu momento familiar, o meu momento de mesa. Talvez você pode ser um comigo e abrir 10 minutos do seu telefone para estar junto com a sua família, sentado no sofá, sentado numa mesa, chupando uma mexerica, comendo um pão quente na frigideira. Faça algo simples, que a sua família seja abençoada e perceba, não é presente, é presença. Pastor, defina com uma frase, qual o maior desafio hoje que nós precisamos vencer? Vencer nós mesmos. Vencer o orgulho, vencer a nossa ignorância e estar pronto para aprender. Um dos conceitos de sabedoria é nunca deixar de aprender. Então, aprenda, caminhamos, vencemos. Esse é o nosso maior desafio. Pastor Júnior, define uma frase. Qual o maior desafio? Olha lá para quem está olhando para a gente. Decidiu fazer o investimento certo. Invista certo. Todo investimento certo traz resultado agradável. E eu quero encerrar aqui essa palavra dizendo para você, ainda tem recurso, ainda tem tempo. Nós colocamos aqui, apresentamos ferramentas emocionais, que vai trabalhar a sua questão emocional através da psicologia, da psicanálise, e também espiritual. São ferramentas que vão ajustar as páginas desajustadas da sua vida e vão arquivar de maneira alfabética os arquivos que estão desajustados, fora de lugar. E às vezes, quando nós queremos encontrar e consertar, nós não sabemos aonde está o problema. Então, existem ferramentas para encontrar essa página desajustada e colocá-la em ordem alfabética, para que tudo corra bem. Nós estamos aqui disponíveis para abençoar você. Vem para a família Deus é Fiel, vem, invista na sua família. E nós queremos desejar para você uma manhã melhor do que hoje. Uma manhã melhor do que hoje. Igreja Batista Deus é Fiel, um lugar de família, um lugar de novos começos. Olha, essa é a nossa primeira edição desse podcast. Ele tem um nome que nós vamos contar com você para poder divulgar, né, para nos ajudar a criar essa identidade. Ele está sendo gravado, mas nos próximos, eu acredito que tem que ser ao vivo. A gente consegue fazer, né, ali, interagir. A gente vai ter alguém aqui dando suporte. Fulano está perguntando, irmã está perguntando. A gente quer, irmãos, apoiar vocês, ajudar você. E por que não? Aprender também com você, porque o compartilhar enriquece. Então, nós queremos te abençoar. Queremos agradecer você que ficou até aqui. Já pela fé, nós estamos agradecendo porque você vai compartilhar esse vídeo, você vai divulgar isso aí no máximo de pessoas. E eu tenho certeza que nos próximos nós teremos uma interatividade ainda maior e será uma ferramenta poderosa de Deus. Pastor, nos despeça como oração. Nós te agradecemos aí no nome de Jesus. E antes de orar, eu quero agradecer o Alexandre, quero agradecer o pastor Pablo. Essa é uma data histórica na vida da Igreja Deus é Fiel. Amém. O poder da realização. O poder do começar, a coragem de estarmos aqui, de mostrar a cara. Não temos estrutura, que dia vamos começar. E a estrutura vai vir. Deus fará grandes coisas. A gente não sabe o que Deus
está fazendo através dessa palavra, através das outras que virão, talvez desse podcast que pode tocar pessoas incontáveis. Se alcançar uma família e gerar um resultado, já valeu a pena, né, pastor? Porque essa é a semente que nós lançamos. Vamos orar, Amém. vamos falar com o Eterno. Amém. Pai, obrigado. Esse momento, ele é ímpar, ele é imensurável, incomparável. Pai, obrigado. Pai, eu oro por cada casa, por cada família, por cada lar, por pessoas que estão aqui, Pai. Sim. Senhor, nós tratamos um assunto tão importante, porque o Senhor, Pai, deu o seu único filho, porque o Senhor queria gerar uma família na terra, e hoje nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Pai, a cruz nos adotou, fomos adotados por Cristo e somos a família do Senhor aqui. Eu oro por todas as famílias da terra. Senhor, pessoas que estão sendo famílias destruídas pelo álcool, pelas drogas. Pai, em nome de Jesus, que a tua mão, que o teu milagre, que o novo começo do céu seja sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Próxima participação não vai ser o pastor Juninho, mas vai ser a metade dele. A pastora Sara vai estar com a gente. Nós vamos tratar os desafios da mente. Então você é nosso convidado. Fique até a próxima aí e acompanhe nas nossas redes sociais, que vai ser por lá que você vai ser informado. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Forte abraço. Um abraço.